Glória a Jesus, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Mais uma vez queremos agradecer a Deus por nós estarmos aqui para estar falando novamente do seu amor, da sua grandeza e das suas misericórdias. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá para estar nos ajudando aí em nome do Senhor Jesus. E eu quero deixar aqui um versículo para a nossa meditação, né? A respeito de Jesus Cristo, quando desceu às profundezas mais baixas da terra. Ele pregou os espíritos de prisões, salvou os espíritos de prisões, ou o que aconteceu, né? Então, aqui o estudo bíblico da palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 19, diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, né? O versículo 3, 20, os quais em outro tempo foi rebelde, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se pregava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Glória a Jesus. Meus irmãos, uma palavra conhecida, né? Mas é uma palavra que muita gente tem dúvidas e às vezes faz algumas perguntas para nós, querendo saber se os espíritos em prisões que morreram antes de Cristo, antes do Senhor Jesus, se eles foram salvos, porque a Bíblia diz que Jesus, depois da morte de Cristo, ele desceu às profundezas mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisões. Os irmãos sabem que nós, quando pregamos a palavra de Deus, pregamos para que as pessoas aceitem o evangelho de Cristo, né? Aceita a palavra. E a Bíblia diz que Jesus desceu assim, Jesus desceu às profundezas mais baixas da terra, porque a Bíblia ela nos dá uma referência, né? Então Jesus desceu às profundezas mais baixas da terra, pregou aos espíritos em prisões. Só que essa pregação que está falando aqui não está falando uma pregação a respeito da salvação. Não. Você está lembrado que quando a Bíblia diz que quando Adão pecou, uma Eva, Deus deu um castigo para os três, certo? Para a mulher acrescentou a sua dor, para o homem aumentou, ou seja, o seu trabalho, o seu alimento devia ser do suor do seu rosto, iria aumentar, ia ser mais duro para conseguir o pão. E para a serpente, né? A Bíblia diz que ela se arrastaria por resto da sua vida, o vento sobre a terra, né? E se alimentaria, né? Do pó da terra. E falou para o diabo, né? Que estava na serpente e disse: da mulher levantarei, suscitarei um varão, o qual tu morderá o seu calcanhar, e ele te esmagará a cabeça. Agora você entenda. Quando Adão ouve isso também, né, com certeza Adão agora passa para os seus filhos. Depois que ele foi expulso do Éden, ele passa para os seus filhos. E os filhos passando para os seus filhos, para os seus netos, e aí prosseguiu até chegar hoje. Né? E as pessoas observavam o quê? Observavam o cumprimento da palavra de Deus. Todos ali, dali para frente, tinha esperança de que Jesus Cristo iria nascer para esmagar a cabeça de Satanás, com certeza, né? Aí, quando agora chega no dilúvio, Noé prega a palavra de Deus, as pessoas não dão crédito à palavra de Deus, né? Não dão crédito no dilúvio. Morreu muita gente sem salvação. Quando as pessoas vão para a salvação, você sabe que, segundo a Bíblia Sagrada, as pessoas desciam para o Sheol, né? E lá tinha um lugar de tormento, né, que realmente dizem que não é o inferno, mas é o Sheol, o Hades, onde ficam os espíritos dos mortos, tanto os salvos como os não salvos. O salvo fica no seio de Abraão, que também era um lugar antes de Jesus, né, que ficava lá nas profundezas mais baixas, né, tanto que aquele homem, o rico Lázaro, né? Quando morreu, Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico ficou em tormento.
né? Só que era, segundo diz a história, que era tipo uma parede transparente, né? Que quem estava em tormento viu que estava em gozo e o que gozo estava em tormento. Muito bem. Quando Jesus ele morre crucificado, quando ele morre crucificado, Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito desceu às profundezas mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisões. Só que essa pregação não quer dizer que foi para a salvação. Tem pessoas que acham que aqueles foram salvos quando Jesus desceu às profundezas mais baixas da terra. Não. Quem Jesus trouxe, né? Você pode ver que lá no São Mateus, 27, no finalzinho, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que em Jerusalém os sepulcros foram abertos. Os salvos, né, em Cristo, os sepulcros foram abertos e eles saíram. E a Bíblia diz que eles andaram pela rua de Jerusalém e foram vistos por muitos. Os que morreram ali, Jesus ressuscitou, né, naquele momento. Então, Jesus, a pregação de Cristo ali, o que nós entendemos, pentecostais, o que nós entendemos é que a pregação de Cristo fora para testemunhar, né, ou testificar o que foi anunciado desde o Jardim do Éden, que Deus mandaria um que ia esmagar a cabeça de Satanás, né? Que tinha o poder de esmagar a cabeça de Satanás. Então, as almas que morreram sem Cristo, elas também, antes de morrer, elas acreditavam nessa promessa. Porque as pessoas não aceitam Jesus hoje, não é porque não creem em Jesus. Eles sabem que Jesus é a salvação, mas os prazeres da carne, o prazer do mundo impede que eles aceitem Jesus. Você está lembrado? Você pode ver. Você está lembrado que quando Deus mandou para Jonas pregar em Nínive, quando chegou lá no meio do mar, que o navio começou, né, querendo afundar por causa das ondas as ondas do mar, estava muito forte, né? Que Jonas tinha se desviado, né, de ir para um caminho, foi para outro, e ali você pode ver que os marinheiros lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas foi e confessou. E os próprios marinheiros falaram assim: tu não sabe, né, que ninguém pode fugir, né, da face do Deus Todo-Poderoso? Então as pessoas que não servem a Deus, elas sabem que o caminho da salvação é o Evangelho. Elas não aceitam porque não querem aceitar. Mas eles sabem que é o caminho do Evangelho. Por isso que todo mundo será julgado. A Bíblia diz que Deus não tomará por culpado por inocente e não inocente por culpado, né? Então Jesus desceu às profundezas mais baixas da terra, testemunhando que ele é o Filho de Deus. Vamos ver lá Salmos, o 68 e o versículo 18, o que é que diz? Os Salmos muito conhecidos, ó. Veja só, 68 e o versículo 18. Abra a tua Bíblia aí, você vai ver o que é que fala. Olha só. Tu subiste ao alto, levaste cativo, olha, né? Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até os rebeldes, para que o Senhor habitem entre eles. Ou seja, estes salmos foi um salmo citado, né? Mas é tipo uma profecia, segundo alguns estudiosos diz que este salmo é tipo uma profecia também, né? Que quando fala a respeito, né, que Jesus subiu ao alto, né, e trouxe cativo os cativeiros e até dons para os homens, né? E até os rebeldes, né? Os rebeldes, olha só. Para que o Senhor, ó, e até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse com eles. Ou seja, alguns estudiosos dizem, veja só, diz que quando Jesus desceu às profundezas mais baixas da terra, o que aconteceu? A força do inferno perdeu-se. Não teve força naquele momento. O inferno não teve força. As almas do que estava sendo atormentado ali, né? Do que estava sendo atormentado, tiveram paz, né? Tiveram paz. Quando Jesus desceu, o inferno perdeu a força, a agonia da morte, né? A angústia, o desespero naquele momento. E aos inimigos de Deus, os inimigos de Cristo, porque a Bíblia diz que todos aqueles que fazem a vontade do mundo se constituem-se inimigo de Deus. Então os que estavam no inferno sendo atormentados, eles eram inimigos de Deus. Então eles, quando viram o esplendor de luz, viram Jesus ali testemunhando a sua morte, né? Testemunhando a sua morte,
e sentindo que em neles, aqueles que já haviam sido atormentados mais milhares de anos no inferno, sentiram que neles não estava sentindo o pavor da morte, a angústia, o desespero, desejaram de que Jesus ficasse com ele, né? Então, Jesus desceu às profundezas mais baixas da terra, pregou aos espíritos em prisões, mas não salvou ninguém que tinha sido perdido. Então, somente aqueles, né, que antes servia ao Senhor com alegria, servia a Deus com grande amor. Então, eles tiveram o prazer, né? Os seus inimigos tiveram o prazer e a alegria de ver Cristo descer até as profundezas do inferno, mais baixo da terra, né? E porque ali eles perderam a sua força. Porque onde Jesus chega, né? Onde Jesus chega, a tristeza vai embora. O desespero desaparece. O pavor não tem lugar. Porque Jesus chegou no lugar e a alegria é completa. Então o inferno perdeu as forças. Aos inimigos de Deus, pede para que Deus, Jesus, habite com eles. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus desceu às profundezas mais baixas da terra. Você está lembrado lá no Antigo Testamento, para nós encerrarmos, a Bíblia diz que na cidade de refúgio, o sacerdote ficava na cidade de refúgio, e naquela cidade de refúgio entraria pessoas que matavam alguém por acidente. E se alguma pessoa matasse alguma pessoa por acidente, né, e contasse a história, e a sua família não acreditava, e então a sua família perseguia aquele cidadão para o matar. Aí o que ele fazia? Moisés pegava aquele cidadão, colocava ele na cidade de refúgio. Estando na cidade de refúgio, aquele cidadão, ele não sairia da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, né? Se o sacerdote não morresse, ele continuaria ali na cidade de refúgio. Ele só poderia sair depois da morte do sumo sacerdote. Ou seja, vamos trazer agora um assunto para a morte de Cristo. Os que estavam no Sheol, ou no Seol, né, em paz, em gozo, em alegria, mesmo salvo, ele só sairia dali com a morte do sumo sacerdote, que era Jesus. Então, o sumo sacerdote, que é Cristo, ele morreria para libertar o cativo que estava ali, que seria também os servos de Deus, e levar o cativeiro para o paraíso, aonde ele falou para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, não tem mais nenhuma alma dos salvos lá nas profundezas mais baixas da terra, mas sim está hoje no paraíso. Jesus sendo, você está lembrado que lá no jardim do Éden, Deus expulsou Adão e falou assim: vamos expulsar ele do jardim para que ele não venha e coma da árvore da vida. No sentido espiritual, no mundo espiritual, depois da morte de Cristo, né? Você pode ver que Deus, ele colocou querubins e uma espada flamejante, né, rodeando o jardim para ninguém entrar no jardim do Éden. Segundo diz a história, que após a morte de Cristo, de Jesus, no mundo espiritual, Jesus, o novo Adão, ele teve acesso ao jardim, passou pelo querubins e passou pela espada flamejante, porque o Adão verdadeiro, o Adão fiel, ele não pecou. Então ele voltou ao jardim do Éden, porque nele não havia pecado, nele não havia iniquidade, nele não havia mentira, mas foi um homem fiel, fiel e fiel e fiel e fiel. Jesus Cristo voltou ao jardim do Éden, o novo Adão voltou ao jardim do Éden, enfrentou o querubins, passou pelo querubins e passou pela espada flamejante. Glória a Jesus. Nós iremos entrar no jardim de Deus, não aquele Éden antigo, mas Deus tem um novo jardim para a sua igreja e vamos poder entrar e comer da árvore da vida, a qual o Senhor preparou para nós. Fica com esta palavra, guarda em teu coração e que Deus continue abençoando você e a sua família, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Se inscreva no nosso canal, em nome do Senhor Jesus, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.